Agora que a gente já colocou os hábitos da vida de Jesus no nosso ritmo de vida e começamos a cuidar do nosso corpo como uma forma de honrar a presença de Jesus nele, a gente vai olhar agora para as nossas ações públicas, né? A gente cuidou bastante da nossa intimidade com o Pai e eu quero passar um tempo com você pensando nos papéis e responsabilidades que nós assumimos publicamente em relação com o outro, né? A sociedade em que a gente vive é uma sociedade muito performática. Então a gente corre o sério risco de nos apegarmos a papéis e funções como fonte da nossa identidade. Se você é como eu, uma controladora e perfeccionista em recuperação, que está sofrendo de ter que falar com vocês de forma limitada aqui pela minha dicção, a forma como você se sai nas suas funções é muito determinante para como você se sente a respeito de si mesmo e do seu valor. Mas deixar que aquilo que você faz determine o valor que você tem é uma das piores armadilhas que você poderia colocar para si mesmo. Os nossos papéis e responsabilidades na vida flutuam, eles mudam de acordo com a estação da nossa vida. Então a gente não pode se apegar a nenhum deles como a fonte definitiva da nossa identidade e muito menos a gente deve se apegar a como a gente está exercendo esses papéis e responsabilidades como forma de definir o nosso valor, de definir o quanto nós somos boas ou não, tá? Então, o que a gente vai olhar hoje é identificar qual é a estação da vida que você está vivendo e quais são os papéis e responsabilidades que o nosso Deus te chama a exercer com fidelidade nessa estação da vida que você está vivendo agora, tá? A gente precisa aprender a viver a fase que a gente está vivendo. A gente precisa aprender a não idealizar quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu me formar, achando que esses quando eu vão ser a fonte de satisfação pra gente. A gente precisa construir os fundamentos da nossa identidade naquilo que nunca irá mudar e nenhuma tempestade da vida pode nos tirar. Somos filhas amadas de Deus, em quem Jesus habita e de quem Ele se agrada. Todas as funções que a gente é chamada a exercer em determinadas estações da nossa vida são meras formas de transbordar essa identidade que a gente já tem no nosso Deus. Papéis vêm e vão. Eles devem ser exercidos com fidelidade, mas eles não medem o nosso valor. Vamos olhar então para como Jesus lidava com diversas funções, com diversos papéis que ele teve que exercer ao longo das estações da vida dele. Primeiro, Jesus foi filho de Maria e José, né? E ele foi carpinteiro durante 30 anos, irmão, amigo, e depois ele se tornou o mestre que a gente conhece, o discipulador. Antes dos 30, ele não ensinava no templo, quer dizer, vez ou outra ele dava uma escapada. Mas ele era primordialmente carpinteiro, filho e irmão. Depois ele deixou de ser tudo isso para se dedicar ao chamado de Deus para sua nova estação de vida, ensino e proclamação do reino de Deus. Só que em todos esses momentos ele não deixou de ser o Filho de Deus e de estar no centro da vontade de Deus. Os papéis da vida de Jesus fluíram e mudaram de acordo com a estação que ele vivia, mas a sua identidade estava firmada no fato dele ser filho amado de Deus em quem Deus se agradava. O ritmo de vida de Jesus era guiado pelo chamado daquela estação da vida dele, mas o seu senso de propósito, de identidade e valor não estava atrelado ao que ele estava fazendo,
ou a forma como ele estava fazendo aquilo que Deus estava chamando ele para fazer naquela estação, mas sim em quem ele é para Deus e no relacionamento que eles têm. Jesus foi alguém que, enquanto andou entre nós, sabia quem ele era e o que ele tinha sido chamado a fazer em cada estação da sua vida. Ele não fazia mais do que o Pai havia chamado ele para fazer. Ele não fazia menos do que o Pai havia chamado ele para fazer. O que ele fazia na sua vida pública era resposta ao que o Pai lhe dizia na sua vida privada e particular, de intimidade com o Pai. Olha a gritaria das crianças aí. Eu tinha avisado para vocês alguns vídeos anteriores que queria. O que Deus, na sua intimidade, está te chamando a ser e fazer nessa estação da sua vida? Há tempo para tudo debaixo do céu. Não perca a estação que Deus está te chamando a viver hoje, idealizando a próxima estação ou desejando a próxima estação. A gente tem estações que são como a primavera, que é uma estação deliciosa de novos começos. E aí ela é seguida pelo verão, que é onde os frutos amadurecem. Mas depois vai vir o outono e as coisas vão começar a morrer. E a gente vai começar a ter que deixar ir o que não tem mais vida. E aí vai vir o inverno, que vai ser um tempo de espera, de recolhimento e de expectativa pela próxima primavera. Assim como as estações do ano, nós também vivemos estações da vida. Nossa vida não é linear, não é só de uma estação, não é só de prosperidade, né, do verão, de dar bons frutos. Vão ter, sim, estações gélidas, estações ressequidas. Vão ter tempos de espera, vão ter tempos de luto, vão ter tempos de alegria. E em cada estação, o nosso chamado vai ter uma configuração diferente. Precisamos respeitar e acolher cada estação de vida que a gente viver, entendendo que todas elas, inclusive as difíceis, fazem parte do plano maravilhoso de Deus para nós. Quando a gente descobre o chamado de Deus para aquela estação da nossa vida, a gente passa a viver os papéis e responsabilidades daquela estação com fidelidade, em amor ao nosso Pai que nos chamou a nessa estação sermos boas filhas, a nessa estação sermos boa esposa, a nessa estação sermos boas mães de crianças pequenas. E para além disso, entendendo as limitações da estação da vida que Deus está te chamando a viver, a gente precisa criar limites e margens para que a gente não se esgote. A gente vai ter que dizer não para algumas coisas, porque vão ter coisas que não condizem com a estação da vida que a gente está vivendo e o chamado de Deus para a sua vida naquele momento. Como discernir o chamado de Deus para a sua vida em uma determinada estação? Olhando para o que Ele tem te dado e para o que Ele tem pedido para que você seja fiel e responsável.